assim que o PT se comporta, é assim que a bancada do PT vota. Senhor presidente. Deputado Elmar, pela liderança. Senhor presidente. Senhor presidente, senhores deputados, eu chego ao meu 24º ano de mandato consecutivo, sempre no Legislativo, de vereador, deputado estadual e deputado federal. E uma das coisas que eu aprendi não foi na escola, mas foi no berço, com a minha família, com os meus pais, de origem humilde, a ter caráter, a ter personalidade, a dizer sempre a verdade e a honrar a palavra. Isso é uma coisa que foi reforçado aqui no parlamento. Porque quem não tem palavra, não tem nada. Acabou, se desmoraliza, perde absolutamente a credibilidade. Participei como membro efetivo da Comissão Especial da MP 870. E no dia da reunião, foi levantado um destaque pelo, se eu não me engano, Partido Novo, que se referia a essa questão dos auditores. Ainda indeciso como deveria votar na comissão. Salvo engano, o deputado Arthur Lira pediu a palavra e pediu um esclarecimento ao relator, que o fez. O senador Fernando Bezerra Coelho, líder do governo no Senado, homem da melhor qualidade, que diferente de muitos que integram o governo, é homem de palavra, é homem de compromisso, é homem que tem uma história construída no Senado de honrar com o que acerta. E questionado com as mesmas provocações que foram feitas hoje aqui no plenário pelo Partido Novo e por nós, para que explicasse, ele veio tecnicamente ter a seguinte posição, de que se o Ministério Público, que é quem denuncia, quem investiga, precisa de autorização para acessar dados sigilosos e manusear e instrumentalizar o processo. Se um delegado, seja ele de Polícia Federal ou de Polícia Civil, que investigue e preside um inquérito, precisa de autorização judicial, não poderia ser dado ao auditor de Receita Federal. O direito não é de noticiar, não. É mentira. Noticiar, ele pode noticiar o crime que for, aliás. Se não o fizer, estará prevaricando. Mas que ele não pode compartilhar dado sigiloso. E a história recente do país tem mostrado que até esposa de ministro Supremo, ministro do STJ, teve o seu dado violado. Nos convenceu, o relator nos convenceu, porque eu tive a posição do relator como a posição do governo. Quem é que fala pelo governo no Senado Federal? Quem é que fala pelo governo na Câmara dos Deputados? É o líder designado pelo presidente. O procedimento que está havendo nessa casa por parte do governo é um procedimento canalha, é um procedimento de quem não tem lealdade, é um procedimento de quem não tem compromisso com a ética parlamentar. Isso não é procedimento de gente de bem, vire de costa, pode virar, procedimento de moleque, vai, procedimento de moleque, de vaiar. É isso aí que depõe contra o parlamento, é esse tipo de procedimento que depõe contra o parlamento. E eu levei, presidente, infelizmente, a minha bancada a engano, porque eu levei para decidir a minha bancada como votaria nesse processo, dizendo que o posicionamento do governo foi através do seu líder, enquanto relator da MP 870, e por inserir. Não foi nós que criamos, não foi nós que fizemos destaque. Essa questão dos auditores foi inserida por ninguém menos do que o líder do governo no Senado. Se ele não fez com a aquiescência do presidente, tinha que ser demitido no outro dia, mas fez com a aquiescência do presidente, porque o senador Fernando é um homem de bem, diferente de várias pessoas que têm uma palavra de manhã e têm outra palavra de noite. Aqui não se trata de corrupção. Tenho 26 anos de vida pública e não aponto o dedo para ninguém, mas não tem um processo,
não tem um inquérito, não tem uma investigação de Justiça Federal. Puxa a ficha de vocês, puxa a folha corrida de vocês. Eu não mexo com laranja, eu não tenho plantação de laranja, eu não me escondo de justiça, eu não me escondo de justiça, eu não devo conta nem tenho preço a contar. Agora olho no olho das minhas filhas todo dia e no mínimo tenho uma educação. Educação que vem de berço e respeito pelas pessoas. Não tem um procedimento de moleque, procedimento de quem não se respeita, porque sei quem não respeita o colega, não respeita outro qualquer. Eu construí aqui nessa casa amizades em todos os lugares e tenho assistido, presidente, tenho assistido aqui nesse mandato uma completa falta de respeito, falta de urbanidade, falta de compromisso por zelar. Tem parlamentar, presidente, convocando participação em manifestação que defende fechar o Congresso Nacional, convocando manifestação que defende fechar o Supremo Tribunal Federal. Se o presidente fizesse isso, era crime de responsabilidade. E o parlamentar fazer isso é falta de decoro, presidente. Nós não podemos admitir esse tipo de palhaçada, esse tipo de compromisso. Portanto, presidente, eu estou utilizando da palavra, eu fiz, depois que o líder do governo fez, para transferir a sessão, para amanhã, presidente, porque eu quero saber se o governo no Senado é corrupto e o da Câmara é correto e honesto, porque eu segui o governo do Senado. E eu quero saber qual é a posição oficial do presidente, quem fala para o governo. Porque se o presidente acha que isso não deveria ter sido inserido, a gente não tem problema nenhum de votar com o governo. O que eu não posso é admitir uma estratégia canalha que leva os parlamentares a engano, os parlamentares a votar como eu fui levado a engano, levar acreditando que estava votando com o governo lá, e aqui o governo quer aparecer, quer ter outro tipo de postura, outro tipo de procedimento. Estrutura administrativa, eu sempre fui a favor de que a gente dê ao governo a oportunidade de votar o que quiser, o que ganhar. 62 votações nós fizemos nessa casa até ontem. Em 61, o meu partido acompanhou a mesma orientação do líder do governo. E dizem que nós somos contra o governo. Eu defendo a pauta econômica. Nós temos blindado o ministro Paulo Guedes. Nós temos defendido a retomada do crescimento econômico do país. Agora, falta de perseguição às pessoas que pensam diferente. Pauta para perseguir homossexual. Pauta de uso de arma. Essa não terá nosso apoio. Essa casa precisa, presidente. Essa casa precisa de equilíbrio. Essa casa precisa de racionalidade. Essa casa precisa de moderação. E, acima de tudo, precisa do cumprimento da palavra. Isso aqui não é um circo em que as pessoas pegam celular para ficar transmitindo o que é que faça. Nunca tive medo. Medo não é uma coisa que invade meu coração nem minha alma. O único medo que eu tenho na minha vida, presidente, é de ser indigno, é de chegar na minha casa e não ter condição de olhar nos olhos da minha filha, porque eu não posso olhar para os meus companheiros aqui, ter que baixar a cabeça por dizer que eu sou covarde, ou que eu não cumpro palavra, ou que eu sou desonesto. E muita gente que votou aqui a favor do COAF, muita gente aqui que votou a favor do COAF, votou por medo, porque tem ficha corrida, votou por medo porque está com medo de investigação. Eu não tenho esse receio, não tenho processo, não tenho medo desonesto, Portanto, presidente, queria me dirigir para concluir as palavras aos meus colegas, aos meus companheiros, para dizer que os governos passam, o parlamento passa, e o governo tem que compreender uma coisa, muito mais legítima do que a vitória do presidente Bolsonaro, que foi uma vitória conduzida por uma política de negação e foi a favor da onda
muito mais legítima que uma eleição de quem não tem o mínimo de serviço prestado e foi eleito à custa do prestígio pessoal e da onda do presidente Bolsonaro, é o voto nosso, que viemos para aqui contra a onda Bolsonaro, contra a onda do PT no Nordeste, viemos por reconhecimento de serviço prestado à população brasileira. E temos... Obrigado, deputado. Tá bom, a sessão já acabou há muito tempo.